Amém. Sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um culto de ação de graças ao nosso Deus, um culto de domingo. Aqueles que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Aos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Sal da Terra Caraíba, sejam também bem-vindos. Que Deus possa falar ao nosso coração hoje. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Vamos dar início a esse tempo de louvor e adoração. Acho que hoje vocês estão vendo aqui. Hoje é carreira solo, então conto muito com vocês aí pra gente cantar junto, a gente adorar junto, tá bom? Vamos fazer isso juntos. Amém. Lá em João 14, no versículo 26, Jesus está falando, né? Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. E a gente quer começar com a primeira canção cantando que é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos que o Espírito Santo habita em nós, que Jesus Cristo morreu no nosso lugar e que existe um Pai que nos criou, que nos ama e que aguarda, e nós aguardamos esse reencontro com o nosso Criador. Então, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deixou um conselheiro, Pai, nos deixou aquele que habita em nós. E por isso, ó Deus, nós podemos fazer parte, ó Pai, da sua natureza, de quem o Senhor é. Obrigado por isso, Deus. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício em nosso lugar. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Que haja quebrantamento nos nossos corações, que haja transformação do nosso entendimento e revelação, Deus. Que o Senhor fale com o seu povo hoje, em especial, e todos os dias da nossa vida, Pai. Que a gente possa meditar na sua palavra, que a gente possa ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo e cumprir com a Sua vontade em tudo. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Nós queremos dizer juntos, Pai, que nós acreditamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo nós cremos em uma salvação, eu creio em Ti. Quantos podem dizer isso? Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, vamos dizer isso juntos, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, oh, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Vamos cantar isso juntos? Acredito em Jesus Cristo. Nova atrás.
Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti, nós cremos em Ti. Que nossa fé não seja hinos, que não seja somente isso, Deus, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nós cremos em Ti. Ao Senhor eu bendirei a cada momento do meu viver. Vamos escutar isso juntos? A cada manhã e no fim do dia, todo o meu ser bendirá. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao Senhor eu bem. A cada manhã e no fim do dia, todo o meu ser bendirá. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é meu Pai, anda comigo, cuida de mim. Ele é meu tudo, meu tudo. Aleluia, me deu nova vida. Ele é meu Pai, Ele é meu Pai, anda comigo, cuida de mim. Ele é meu tudo, meu tudo. Aleluia, me deu nova vida. Vamos cantar isso juntos mais uma vez? Ao Senhor
a cada manhã. Todo o meu ser bendirá. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é meu Pai, anda comigo, cuida de mim. Ele é meu tudo, meu tudo. Aleluia, me deu nova vida. Ele é meu Pai, anda comigo, cuida de mim. Ele é meu tudo, meu tudo. Aleluia, me deu nova vida. Obrigado, Pai, por essa vida que o Senhor nos dá em abundância. Deus, nós queremos vivê-la, Pai, em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Cantar isso juntos. Por onde esse rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia eu quero fluir em tuas águas, nós queremos. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Somente tu és Deus, tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Eu quero fluir
tuas águas nós queremos. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sim, só tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, em minha fé, Senhor, em tua guia no Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Escuta isso juntos. Por onde quer que queremos ser guiados pelo Senhor, Deus. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei ao teu nome, e ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu, é isso que nós queremos, Deus. Por onde quer que leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé, Senhor, em tua presença. Em tua presença é onde nós queremos estar, é onde nós queremos estar. E ao teu nome clama, independente das circunstâncias, queremos te louvar, Deus. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti, pois eu sou teu, nós somos teu, e tu és meu.
cantar isso juntos? Queremos o teu nome engrandecer. Em uma só voz. E agradecer-te por tua... Confiamos em infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Sim, tu és a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado por isso, meu Deus. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos cantar isso juntos em uma só voz. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno e céus. Vamos cantar isso mais uma vez? Queremos o teu nome, queremos o teu nome. Sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e céus. Aleluia, Pai, grande é o Senhor, Deus. Receba o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Abençoado como eu, nesse tempo de adoração. O Marquinhos ficou mais bonito que com a banda toda, todo mundo cantando junto. Isso mostra que para adorar a Deus a gente não precisa de muita coisa, né, irmãos? Um coração quebrantado e contrito, louvando a Deus. Glória a Deus por isso. Louva a Deus pela sua vida, viu, Mateuzinho? Graças a Deus.
O pessoal da técnica pede sempre um título da palavra, né? E o título vai ser Onde está o seu tesouro? Isso. Onde está o seu tesouro? Jesus falando aos seus discípulos, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, ele diz assim: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Na verdade, o nosso coração é dirigido para um tesouro, não é verdade? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu pedi aos meninos para colocar algumas imagens. Põe a primeira aí, Gabriel. Imagina essa turma subindo esse monte gelado. Sabe onde é isso? No Alasca. Isso foi no final do século XIX. A chamada Corrida do Ouro. Essas pessoas ouviram falar que tinha ouro ali perto da região do Alasca, Canadá, Alasca, província de Yukon, e saíram das suas terras, saíram dos seus lugares e foram procurar esse tesouro. Estima-se que em torno de 100 mil pessoas participaram da chamada Corrida do Ouro. Foram para esse lugar onde haveria um tesouro. Mostra a próxima. Está vendo? A trilha de gente. Isso é um momento. Os historiadores dizem que em torno de 30% só chegaram. 70 mil não conseguiram chegar. Muitos morreram em avalanches, muitos morreram de frio, muitos tiveram seus membros amputados por causa do frio intenso, muitos ficaram doentes e apenas 30% chegou. E desses 30% que chegou, dizem que apenas umas centenas conseguiram algum ouro. Veja bem, 100 mil pessoas foram atrás de um tesouro, alguns 100 acharam alguma coisa. E por que essas pessoas largaram tudo, arriscaram a sua vida à busca de um tesouro? Porque achavam que esse tesouro podia mudar a sua vida. Não estava satisfeito com a vida que levavam e achava que um tesouro podia mudar a realidade da vida deles. Vamos agora trazer para dentro de casa, aqui mais perto da gente, mais recente, década de 80. Põe a foto aí. Sabe o que é esse formigueiro humano, nesse buraco aqui, nesse morro? Os mais antigos sabem, né? Serra Pelada. Fica lá no Pará, na Serra de Carajás. E mesma coisa, a mesma história, se repete. Tem ouro. Aonde tem ouro? Lá no Pará. Vamos lá. Estima-se que 116 mil pessoas foram para a Serra Pelada. Mostra a próxima foto. Está vendo essas escadas aí? Ó? Eles subiam o morro. Está vendo eles com um saco nas costas? Muitas dessas escadas rompiam. Às vezes o morro também despencava. Muitos morreram. E muitos ficaram doentes, porque começaram a inalar poeira de monóxido de ferro. E mesma história. Alguns poucos acharam alguma coisa que pudesse ser relevante, mas muito relevante, que eu digo em termos de ouro, de quantidade de ouro. E muitos morreram, e muitos adoeceram. A busca de um tesouro que pudesse mudar a sua vida. Agora vamos ver um tesouro que pode mudar a nossa vida. Abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 5.
projetando aí, né? Então vamos ler. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos. Também, por isso, também falamos. Irmãos, eu estou um pouco gripado, mas não se preocupe. Eu fiz o teste e deu negativo, viu? Mas eu estou com uma gripezinha enjoada há 3 semanas já. E às vezes vou dar uma tossida aqui. Eu peço perdão por isso. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Olha que lindo. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí ele termina, não atentando nas coisas que não se veem. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Maravilhosa, né? Que coisa linda, que coisa preciosa é a palavra de Deus. Então veja como que a graça é revelada pelo apóstolo Paulo. De novo, isso não foi ele, né? Isso só pode ter vindo do céu, né? Do Espírito Santo de Deus. De forma magistral. E da mesma forma, de uma forma desafiante também. Ele diz assim, nós temos um tesouro, versículo 7, nós temos um tesouro, não falamos da busca de um tesouro, ele falou assim, olha, esse tesouro que vai realmente mudar a vida das pessoas, existe. E esse tesouro foi colocado por Deus em um vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha como Deus faz as coisas diferentes. Imagina os poderosos desse mundo, com muito tesouro. Aonde eles colocariam? Num cofre de parede muito grossa, né, guardada num lugar muito seguro. O que Deus fez? Escondeu o seu tesouro. Aonde? Em pequenos vasos de barro. Quem são esses pequenos vasos de barro? Somos nós. Eu, você. Nós aqui, ó. Vaso de barro. Material simples, frágil, mas aprove o Senhor colocar o seu tesouro nesses vasos de barro, que somos nós. E o apontamento bíblico para o vaso de barro, para o barro, fala de simplicidade, fragilidade, mas também de humildade. Nós somos esse vaso, quebrável, destrutível, frágil, corruptível, mas o Senhor escolheu. Talvez se fôssemos nós, escolheríamos de forma diferente, né? Mas Deus escolheu dessa forma. Por quê? Porque Ele é um Deus relacional. Ele quer nos relacionar e na relação Ele vai nos mudar. Ele quis que nós fôssemos o receptáculo desse tesouro.
espiritual, não material, maravilhoso, sobrenatural. Deus escolheu esconder a sua glória em vaso de barro, que somos nós. O seu Espírito Santo em nós. Mas isso não é por causa de nós. Sabe por quê? O que nós somos? Vaso de barro. Isso é por causa de quem? Dele. É graça. É graça, amados. Vaso. Para que servem os vasos? Então vamos lá, voltar para a época que isso foi escrito, né? Para que serviam os vasos de barro na época que Paulo escreveu esse texto? Vaso de barro era para servir, né? Continha alguma coisa que servia as pessoas. Diferente dos vasos de outros materiais que eram para enfeitar. Então, se nós fomos chamados de vaso de barro, nosso chamado é para quê? Para servir. E não para enfeitar. Para ter uma vida de doação e não uma vida de aparências. Amém? O brilho não é nosso. O brilho é do tesouro que está em nós. E o versículo 6 fala uma coisa maravilhosa. Sabe quando que esse tesouro é revelado? Na face de Cristo. Sabe quando nós revelamos esse tesouro? Quando revelamos Cristo. Então, os vasos de barro são para servir. Se são para servir, eles têm que conter alguma coisa. Você não pode servir sem ter nada para oferecer. Certo? Vasos vazios não servem para servir. Não é verdade? Um grande pesquisador da área da psicologia, Jung, ele disse certa vez que a humanidade está sofrendo da neurose do vazio. E é a pura verdade. A humanidade está sofrendo da neurose do vazio. E quem está vazio não pode servir. Recentemente morreu uma cantora célebre da música popular brasileira, Elza Soares. Vocês viram? E sempre quando uma pessoa morre, eu gosto de começar a ler um pouco. Eu me interesso pela bibliografia da pessoa e começo a ler alguma coisa sobre ela. E saiu muita coisa, né? Inclusive, ela deu uma reportagem, fez uma entrevista pouco antes de falecer. E ela era uma pessoa muito sincera, aquela pessoa assim que não tem papas na língua, né? Que no linguajar popular, ela fala mesmo. E ela falou uma coisa muito interessante, por causa da sinceridade dela, né? Do coração dela. Ela disse o seguinte: dentro de nós há um vazio imenso. Eu vou até repetir para ser preciso no que ela disse. Ó. Há sempre dentro de nós um vazio que a gente não consegue preencher. Há uma fome insaciável. Foi sincera. O que ela estava dizendo? Olha, gente, a minha vida inteira, o que eu procurei? Fama, sucesso, aplauso. Foi isso que me motivou. Esse era o tesouro dela. Mas o que ela confessou no final da vida, morrendo? Que não preencheu o vazio. Que nada disso preencheu o vazio do coração dela. Que nada disso matou a fome. A fome era, segundo a ótica dela, não saciável. E quantas pessoas, amados, a gente vê exibindo uma casca, principalmente hoje nos mundos das redes sociais, né? Uma casca exterior linda, maravilhosa. Você olha assim para os Facebooks e Instagram da vida e fala assim, nossa, isso quer ser feliz. Mas por dentro tem o quê? Um vazio. Um vazio. E às vezes na busca de preencher esse vazio, essas pessoas vão atrás dos tesouros que acham que pode preencher esse vazio. Aí vai atrás de dinheiro e não tem limite, porque não vai preencher. A fome não vai ser saciada, vai atrás de poder, vai atrás de aplauso, vai atrás de sexo sem limites, para preencher esse vazio. Na verdade, essa é a estratégia do nosso inimigo desde sempre, desde Adão, até hoje. Tem um ditado em futebol que diz assim, time que está ganhando não se mexe, porque dá certo. Só não deu certo com com quem? Jesus Cristo. Ele tentou da mesma forma, tentar achar que ali em Jesus tinha algum vazio, mas não tinha. Ele estava cheio da glória de Deus.
mas dá certo na humanidade. E aí gera fome. Fome, olha, no dia que você tiver mais dinheiro que você tem, esse vazio vai encher. No dia que você conseguir ter mais relações sexuais do que você tem, no dia que você tiver mais poder, você estiver lá no espaço do poder, na frente de todo mundo, mandando em todo mundo, sentando com os caras que dominam, esse vazio seu vai ser preenchido. Ele sabe que não vai ser preenchido, e ele gera essa alma, na alma humana, essa fome, e sabe que isso vai destruir o homem, a mulher. Mas nós, o que a palavra nos lembra? Nós temos o quê? Um tesouro. Aonde? Em vasos de barro. Pessoas comuns, frágeis como eu. Eu conheço a minha fragilidade, eu sei que você conhece a sua. Somos recipientes de riquezas espirituais maravilhosas. Então, amados, preste atenção numa coisa. Preste atenção, para você não ser enganado. O segredo não é uma mente aguda. O segredo não é uma personalidade forte. O segredo não é uma personalidade arrogante. O segredo não são as virtudes do homem, que é apenas o quê? Vaso de barro. Mas muitos fazem parecer que é isso, né? O jeito de falar parece que tem uma conexão ali, só ele está ligado a Deus e você precisa dele para ser ligado a Deus, ou dela. Deus não é atraído pela força ou pela arrogância do homem. Como às vezes a gente liga a televisão e parece que é dessa forma. Ao contrário, a palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Eu vou ler um texto de Isaías 57:15. Diz assim, olha: portanto, assim afirma o alto e o sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Maravilhoso, né, nosso Deus? Maravilhoso. Então, amados, quando a palavra nos compara a vasos de barro, ela está falando de humildade. E a própria palavra humildade, a raiz dela é humus. E sabe o que é humus no latim? Barro. Então, esse tesouro que existe em nós é graça. É favor de Deus que nós não merecemos. E nós não somos melhores que ninguém. Mas muitas pessoas, por não discernir essa palavra, transformam o seu ministério num culto ao ego. E acabam pregando a si mesmo e não a Jesus Cristo. E aí acaba se movendo por outro tesouro. Pela fama, pelo espaço do poder, pelo dinheiro. Muita gente acha que o ministério dele é para ele ficar rico. Para ele ter mansões, jatinhos e outras coisas. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, preste atenção na coisa. A beleza é o quê? É Cristo dentro de mim, e não a minha beleza. A glória é de Deus e não a minha. E onde é que Deus é glorificado? O que o versículo 6 nos ensina? A glória de Deus onde que ela acontece? É na face de Cristo. Quando Cristo é revelado na minha vida. Nós vivemos para glorificar a Deus. Posso ouvir um amém? Sabe quando você glorifica a Deus, meu irmão, minha irmã? Quando você revela Cristo. Quando as suas atitudes, as suas escolhas, as suas palavras, a forma como você enxerga o seu semelhante é como Cristo. Sabe o que vai acontecer? Deus é glorificado. Por causa de quem? Por causa do tesouro que está onde? Dentro de você, habitando dentro de você. Somos vasos de barro. E temos um tesouro
quando nos rendemos a esse Cristo que habita em nós e quer agir em nós, Ele quer se manifestar em nós, Ele quer se revelar em nós, Deus é glorificado. Somos vasos de barro. E é maravilhoso que a Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela não esconde as fraquezas. Nós temos os heróis da fé, homens e mulheres que falam no nosso coração, que a vida deles nos inspiram. Mas a Bíblia não esconde a fraqueza deles. A Bíblia não escondeu que Abraão mentia. A Bíblia não escondeu que Davi se deixou levar pelos seus impulsos sexuais, as suas perversões e as consequências disso. Não escondeu. Por quê? Porque eles eram vasos de barro, como eu e você. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que esses homens se deixaram levar pelo Senhor, transformaram a sua vida e transformaram a vida de muitos. Vasos de barro. E, às vezes, a gente olha para a nossa limitação, amados. Aí vem outra coisa que também é problemática, como eu falei do ego exacerbado, é a questão da baixa autoestima. Às vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e achamos que não, Deus nunca vai me usar. Eu sei que eu sou. Deus não pode usar uma pessoa como eu. Mas usa. Ele quer usar pessoas como eu e você. Você conhece a sua e eu conheço a minha fragilidade e a minha dificuldade. Mas Deus quer nos usar mesmo assim. Sabe por quê? O tesouro não somos nós, é Ele dentro de nós. Isso é graça e misericórdia, amados. E se o crente entende isso de verdade, presta atenção nisso aqui. Se o crente entende isso de verdade, sabe o que é a consequência disso? Nós nos tornamos pessoas abertas. Nós não precisamos de máscara. Não precisamos de fingir que somos o que não somos. Não precisamos de aparência. Não precisamos esconder as nossas fraquezas nem as nossas fragilidades. Mas podemos reconhecer sinceramente quando elas acontecem. Não precisamos fingir que somos perfeitos, porque não somos. Eu sei que eu não sou e você sabe que você não é. Não precisamos fingir que somos super-homens ou super-mulheres, porque não somos. Então, presta atenção, em vez de você se fingir como ícone da invencibilidade, olhe você mesmo como um troféu da graça de Cristo. Podemos ser honestos a respeito de nós mesmos, porque somos apenas vasos de barro, de existência frágil. O tesouro não é nós, o tesouro está dentro de nós. E Paulo falando sobre isso, ele diz assim, eu tinha muito que me orgulhar. Lá na mesma 2 Coríntios, agora no capítulo 9, versículo 12, ele diz assim, eu tinha muito que me gloriar, mas eu me gloriarei, sabe o quê? Nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades, nas minhas dificuldades, sabe por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo aprendeu que reconhecer as nossas fragilidades nos faz depender de Cristo. E como é maravilhoso depender de Cristo. Paulo aprendeu que reconhecer as fragilidades previne a arrogância, nos mantém humildes. E uma coisa que é muito importante, amados. Quando a gente reconhece as nossas fragilidades, nos incentivam à comunhão. À comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Aquele que não reconhece a sua dificuldade, acha que não precisa de ninguém. Acha que é autossuficiente. Tem uma vida individualista. Porque acha que o outro tem mais problema que ele e nunca vai poder ajudá-lo. Mas quando reconhecemos as nossas dificuldades, nós somos movidos na comunhão. Sabe o que eu sou? Um fiozinho fininho. Se esticar muito, vai arrebentar. Ei, isso que eu sou, isso que você é. Mas sabe o que acontece? De manhã, eu ligo meu celular, aí vou encontrar o Cezinha, vou encontrar o Bira, vou encontrar o seu Nerva.
Zé Gato, Zé, Dezinho, Negão. Aí sabe o que acontece? Eles também são tudo fiozinho fininho. Mas a gente começa a se enrolar um no outro, na oração. E sabe o que acontece? Aquele fiozinho fininho que rompia facilmente, vira uma corda. Vira uma corda. E essa corda não rebenta. Sabe por quê? Nós estamos unidos no mesmo coração, sabendo que o tesouro não é a gente, mas que existe um tesouro. Que as coisas que a gente não dá conta de resolver, Ele resolve. As coisas que chegam até a gente, de pessoas que clamam por socorro, resolve. Na forma dele, do jeito dele, mas resolve. Que sempre é o melhor. Alguém disse que os crentes são como um floco de neve, sozinhos, são frágilzinhos, esmagam na mão, mas junto para o trânsito. Mas, acima de tudo, reconhecer as nossas fragilidades potencializa a nossa capacidade de ministrar e sentir compaixão. Nos tornamos mais propensos a ser atenciosos com a dor do outro, com a dificuldade do outro, com a fraqueza do outro. Sabe qual a consequência disso, amados? As pessoas acharão curas nas nossas feridas, serão curados pelas nossas feridas. Você já reparou que às vezes a sua mensagem mais profunda vem da sua dor mais profunda? Amém, Zé Henrique? Não é verdade? Não é verdade, Sarinha e Rodrigo? Porque você fala daquilo que você experimentou, desse tesouro, que você não dava conta, porque você era base de barro. Mas o negócio não foi do seu jeito, foi sobrenatural. Amém, amados? Mas apesar de toda essa fragilidade, Deus escolheu disponibilizar a esse vaso frágil riquezas espirituais maravilhosas. Paulo está falando de algo que ele viveu e que está disponível a nós, e por isso que ele escreveu isso. Ele está falando do caminho de Damasco. Ele está falando quando ele ia lá cambaleando, nas trevas, na escuridão, se escondendo atrás de ritos e práticas religiosas. Mas, de repente, das trevas ele viu a luz. E ele contemplou a glória de Deus. Aonde? Na face de Cristo. E aí, de perseguidor, de um cara que se achava melhor que os outros, virou perseguido. E foi infectado pela glória de Deus. E a face de Cristo se revelou nele. Tanto é que ele não abençoou apenas a sua geração. Hoje de manhã nós estamos sendo abençoados pelo apóstolo Paulo, mais de 2000 anos depois. Pela face de Cristo revelada na vida dele. Em Colossenses, ele escrevendo à igreja, no capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz assim: ao mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Ou seja, coisas que as gerações anteriores viram só de forma através de sombras, né? Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Olha só o que ele chama, a riqueza da glória. Olha que maravilhoso. Deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, é a esperança da glória. Glória de quem? Minha? Sua? Não. Glória de Deus. E como Deus é glorificado? Quando a minha vida manifesta Cristo. Quando a sua vida manifesta Cristo. Quando você revela Cristo nas suas escolhas. Na forma como você administra o seu recurso. Na forma como você interage com as pessoas. Na forma como você olha as pessoas. No seu olhar para as pessoas. Amados, quando vemos pessoas egoístas, individualistas, gananciosas, sendo transformadas em pessoas doadoras e misericordiosas, nós compreendemos o que Paulo chama das insondáveis riquezas de Cristo.
Não há nada que possa se comparar a esse tesouro, a essa realidade. Não há filosofia, não há ideologia, não há política, não há político, nada que possa preencher o vazio do coração do homem. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não pode haver nada comparado à ação de Cristo em nós. É outra escala, amados. Nós estamos falando de um tesouro, não esse tesouro, mas um tesouro espiritual, uma realidade espiritual eterna, disponível a nós. É outra escala, é outro patamar, é outra realidade. E nós temos esse tesouro. Mas muita gente é salva, crê em Jesus Cristo, está salvo, vai para o céu, mas vive uma vida miseravelmente salva. Tem um irmão nosso, pastor, missionário, os mais antigos todos conhecem, o Hans, esposo da Lourdinha. Os missionários aí, né, Sarinha e Rodrigo já tiveram lá, nós também tivemos, César e Cristina tiveram lá. Achei que muitos irmãos já passaram lá no norte da Alemanha, divisa com a Dinamarca, onde eles estão. E eles nos levaram para atravessar a Dinamarca, né, uma cidadezinha próxima. E nós conhecemos um pastor que ele contou uma história interessante. Dinamarca é um país muito próspero, né? Raramente você vê gente pobre. E nessa cidade tinha um cara, um homeless, um cara que vivia na rua. E ele era alimentado pelos outros, porque era o único miserável da cidade. Então todo mundo dava comida para ele, mas ele vivia na rua. Aí um dia, no inverno desses, aí o cara apareceu morto. E aí todo mundo conhecia o cara, né? E foram lá, vamos ver se a gente acha algum documento dele para saber de onde esse cara é, para avisar os parentes, né? Aí procuraram o documento dele e viram que o cara era da Inglaterra. E tinha cidade lá, e foram na Inglaterra para avisar que o cara tinha morrido. Aí descobriram o seguinte: esse cara, quando foi para a Dinamarca, ele tinha um tio, o pai dele só tinha um irmão, só tinha esse tio não tinha filhos, e o pai dele já tinha morrido, então ele era o único parente desse tio. E depois que ele saiu da Inglaterra, esse tio descobriu um nicho aí e ficou milionário. E o tio procurou ele depois que ficou milionário, nunca achou. Mas deixou no testamento dele, no dia que ele morresse, que tudo que ele tinha ia ser do cara. Só que esse cara nunca usufruiu. Por quê? Então ele era um cara milionário, com muito dinheiro, mas vivia uma vida miserável. Essa é uma realidade material. Quer ver uma realidade espiritual? É muita gente que não discerne o tesouro que existe dentro de si e vive uma vida, uma relação com Deus, como se fosse um mendigo, como se Deus estivesse lá apenas para resolver sua dor de barriga. Salvo, sim, mas miseravelmente salvo. Mas existe um potencial, existe uma riqueza dentro de nós. E não podemos esconder. E Paulo termina no versículo 18 dizendo assim, ó, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, amado, quando se tem discernimento desse tesouro, a primeira coisa que tem que acontecer é a consciência das coisas que são perecíveis e do que é eterno. Quando se acredita na durabilidade do que é perecível, a luta é egoísta, o arrojo é para a ambição. Mas quando a vida é motivada pelo eterno, quando se discerne esse tesouro, a vida é instrumentalizada pela graça de Deus. E Cristo é revelado. E Paulo fala ainda que nós não podemos reter isso, essa realidade. Nós temos que espalhar. O Evangelho é um tesouro
que não compramos, mas pela graça de Deus recebemos. E aí no versículo 15 ele diz de uma forma poética maravilhosa, porque tudo isso, presta atenção, tudo isso é por amor de vós. Sabe essa realidade maravilhosa toda? É amor de Deus para conosco. Para que a graça, olha só, para que a graça multiplicada por meios de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Amados, que coisa maravilhosa. Olha o potencial que existe aqui. Esse monte de vasinho de barro, frágil. Mas olha o potencial. Imagina o potencial transformador de uma igreja que vive essa realidade. Disponível a nós, por graça. Quanto que uma igreja não pode impactar? Agora, vamos pensar na nossa cidade. Tantas igrejas. Tantas igrejas. Tantos irmãos. Com tesouros maravilhosos. Essa cidade pode ser sacudida, amados, pela graça de Deus. Multiplicada por meio de muitos de nós. Vasos de barro. Amém? Vamos orar por nós? Vamos orar? Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Por essa realidade, Pai, disponível a nós. Por esse tesouro, Pai, que não compramos, porque não temos dinheiro para comprar. O preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor nos disponibilizou, Pai. Oh Deus, que possamos viver essa realidade. Oh Deus, que as nossas escolhas, as nossas palavras, a forma como olhamos para o nosso semelhante, seja como Cristo. Que possamos revelar Cristo, Pai. Porque a palavra de Deus diz que as pessoas estão gemendo, Pai, aguardando por isso, aguardando por essa revelação, Deus. Cristo em nós. E sabemos, Pai, que nisso o Senhor vai ser glorificado, e a nossa vida é para glorificar o Senhor, Deus. Nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades, nos ajuda no nosso entendimento. Não nos deixe que nos percamos, Senhor Deus, por coisas tão menores, por coisas tão passageiras, por coisas tão supérfluas, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, precisamos do Senhor. Fala mesmo conosco, Pai, com cada um de nós. Nos ajuda, Pai, porque nós queremos, Pai, revelar Cristo. Em nome de Jesus. Diga isso, amados, você aí para o Senhor, eu quero revelar Cristo. Diga ao Senhor, eu quero revelar Cristo. Eu quero que a face de Cristo seja revelada na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amados, obrigado. Você que está nos ouvindo aí pela internet, obrigado por estar conosco. Para terminar, eu quero dizer o seguinte: pensa num avô feliz.